Continuamos a ronda de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Santarém, com Fabíola Cardoso. Tem 49 anos, é deputada à Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda e é pelo partido que vai tentar estar na Câmara Municipal de Santarém. Bem-vinda, Fabíola Cardoso, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O principal mote da sua candidatura é acabar com o conservadorismo em Santarém. Onde é que vê este conservadorismo? Que traços é que consegue observar na cidade que permite-lhe dizer que é uma cidade conservadora? Muito obrigada por este convite. É um gosto estar aqui, uma alegria estar numa ocasião em que política se junta com juventude e que há uma tentativa de aproximar estes dois aspectos que são tão essenciais, não só para o desenvolvimento do país, mas também para a minha própria vida, uma vez que fui professora e neste momento desempenho um cargo político. O conservadorismo em Santarém é um obstáculo ao desenvolvimento e essa é a sua principal marca, o atraso, a inércia, o distanciamento que notamos entre a cidade de Santarém, o concelho de Santarém e, por exemplo, as localidades vizinhas. E não precisamos nos comparar com Leiria ou com Lisboa, podemos ficar dentro do próprio distrito de Santarém e comparar com o desenvolvimento que localidades vizinhas, que concelhos como Rio Maior ou como Almeirim, por exemplo, ou até Alpiarça, têm tido nos últimos anos. E isto resulta deste conservadorismo que impede ou dificulta a cidadania, a participação das pessoas, que dificulta o desenvolvimento social, porque persiste em valores e referências que são opostas àqueles que o desenvolvimento torna maioritários e também, em termos económicos, há uma estagnação que resulta desta opção por modelos de desenvolvimento económicos e por propostas que estão ultrapassadas e que não correspondem às necessidades das pessoas. O facto dos jovens, por exemplo, abandonarem a cidade de Santarém, quer por aspectos culturais relacionados com a mentalidade e com a falta de atividade cultural, quer por falta de emprego, quer pelo custo da habitação, é um reflexo deste conservadorismo, da incapacidade que tem havido dos executivos municipais. Fala de PS e PSD. Falo de PS e PSD, sim, porque a situação não surgiu quando o PSD foi para a Câmara. A cidade já tinha este atraso estrutural, resultado dos muitos anos de governação PS, e acho que todo este atraso é uma prova de um conservadorismo que funciona como um travão, um obstáculo ao desenvolvimento do concelho. Os exemplos depois mais concretos são muitos, desde as questões... Sim, e vamos, se calhar, detalhá-los com algumas perguntas que temos e que gostávamos de lhe fazer sobre a realidade do município. Segundo os resultados preliminares dos censos de 2021, nos últimos 10 anos, todas as freguesias do município, à exceção da freguesia da cidade de Santarém, perderam habitantes. Pela primeira vez, são mais os habitantes a residir na cidade do que fora da cidade. Políticas a adotar para que a dinâmica do concelho não se resuma à dinâmica da cidade? Muitas políticas seriam possíveis. Posso falar de 2 ou 3 exemplos. Por exemplo, uma questão que é essencial para o Bloco de Esquerda é melhorar a mobilidade. Haver uma rede de transportes públicos, modernos, não poluentes, que tenham uma idade adequada à função que desempenham e que tenham horários adequados e que cheguem aos sítios onde são necessários. Não pode haver um distanciamento tão grande entre as várias freguesias e o centro do concelho. É necessário que as pessoas possam, não só os estudantes que vêm para quando há aulas, mas que qualquer pessoa possa fazer isso. E há soluções não só para grandes movimentos, mas para pequenos movimentos que já foram ensaiadas até noutras localidades aqui perto. Por exemplo, o transporte a pedido pode ser uma solução para zonas mais afastadas, para zonas mais rurais, para zonas mais envelhecidas. Portanto, aumentar a mobilidade, facilitar os transportes é uma medida muito, muito importante. Outra medida pode ser, por exemplo, descentralizar os serviços municipais. Criar estruturas de apoio próximo das populações ou, no caso em que isso não seja possível, criar, por exemplo, um tuk-tuk, criar uma maneira de os serviços municipais chegarem junto das pessoas, aumentando assim a qualidade de vida nesses locais. Isto pode ser extensível, por exemplo, também aos próprios serviços de cultura. A cultura não pode estar centralizada na cidade, tem que haver uma agenda de atividade cultural nos diferentes locais. Para terminar, um outro exemplo, por exemplo, é a questão da habitação pública. É essencial que haja respostas de habitação pública, não só no centro histórico, não só
na cidade, mas isso pode acontecer também junto de freguesias, onde haja um investimento que facilite a fixação dos jovens nesse local. A habitação também vai ser um dos temas que nós vamos desenvolver mais daqui a pouco. Continuando aqui com os dados, de acordo com a Pordata, Santarém é dos concelhos capitais de distrito com a menor taxa de natalidade, na ordem dos 7,4%, apenas acima de Viana do Castelo, Vila Real e Castelo Branco. Santarém, podemos dizer que não é uma cidade apelativa para ter filhos no seu olhar? Não é uma cidade apelativa para ter filhos. Há dificuldades em termos de resposta, por exemplo, de acesso a creches, de acesso a cuidados com as crianças. Não há uma rede pública de creches suficientemente alargada que responda às necessidades das pessoas. Isto era uma boa resposta municipal, era, por exemplo, alargar estes serviços de modo a poder responder. Mesmo em relação depois aos outros níveis de ensino, por exemplo, no primeiro ciclo, não há uma resposta que corresponda muitas vezes às necessidades das pessoas. Em cidades como Lisboa, por exemplo, é frequente haver um prolongamento que permita às pessoas deixar a criança durante mais meia hora ao fim do dia ou ir levar a criança meia hora mais cedo. As escolas em Santarém abrem às 9 horas. O que dificulta muito uma pessoa que tenha que estar num outro local na própria cidade, antes disso, ou a essa hora, ou que até tenha que se deslocar para Lisboa. Portanto, o investimento em políticas de natalidade e de promoção de natalidade é muito importante. Isto temos de ter sempre uma abordagem sistémica, porque todos os aspectos estão relacionados. Por exemplo, a existência ou não de médicos de família pode ser um fator que facilita ou dificulta uma família ter um filho ou até ter mais um filho. E que medidas de natalidade é que têm em específico pensadas para o município de Santarém? Por exemplo, estas duas que eu acabei de referir. Um reforço da oferta pública de cuidados com as crianças, que inclua uma resposta específica dos 0 aos 3 anos. É inaceitável que se pague por uma creche mais do que se paga, ou quase tanto como se paga, por uma mensalidade de um jovem numa universidade portuguesa. Tem de haver uma resposta pública, porque de outra maneira não haverá um aumento da natalidade, que é um fator essencial para o desenvolvimento, para o futuro do concelho. E eu estava a referir concretamente, por exemplo, também a questão do reforço de saúde, nomeadamente nos cuidados primários, no acompanhamento das famílias, na existência, por exemplo, de não só meios de diagnóstico, mas dos próprios médicos de família que respondam às necessidades das famílias e que permitam que ter filhos seja efetivamente uma opção. É claro que isto está relacionado com muitos outros aspectos. Podíamos falar, por exemplo, de questões relacionadas com trabalho, podíamos falar, por exemplo, de questões relacionadas com estabilidade no trabalho. Todos esses aspectos são essenciais quando se pensa na hipótese de ter um filho. Falando na questão do trabalho, o dado que gostávamos de lhe apresentar é que Santarém é o distrito onde se fixaram menos empresas nos últimos 8 anos, apenas à frente de Guarda e Porto Alegre. Atrair empresas para o município é uma prioridade para a candidatura do Bloco de Esquerda? Sim, é uma prioridade, mas ressalvando 2 aspectos. Primeiro, não é propriamente função imediata da Câmara fazer isso, é função da Câmara criar condições para que isso aconteça. Por exemplo, ao nível da zona industrial, criando infraestruturas, por exemplo, ao nível de uma política fiscal que seja interessante para as empresas e, por exemplo, também divulgando apoios que existem e criando a ligação entre as empresas e os apoios que existem a nível governamental e a nível europeu. Mas é também muito importante que essas empresas sejam responsáveis e responsabilizadas em relação a um conjunto de contrapartidas que são muito importantes. De pouco serve termos uma empresa que não tem sede fiscal, por exemplo, no concelho. De pouco serve termos uma empresa que vai poluir linhas de água ou a atmosfera. De pouco serve termos uma empresa que tem uma política de trabalho precário e que gera um emprego completamente insatisfatório, sazonal, mal pago, para não falar até de outras situações que sabemos que existem, que em algum caso são exploração absoluta, para não lhes chamar escravatura. Portanto, há também que ter uma perspectiva crítica em relação aos critérios que devem ser exigidos em contrapartida pela instalação dessas empresas. Não é isto que tem acontecido. O que tem acontecido, e as declarações são públicas, do Poder Executivo do município PSD, é uma aposta em 2 clusters muito específicos. Um ligado à saúde
entenda-se saúde privada, a localização na cidade de Santarém, devido à sua localização privilegiada de empresas relacionadas com saúde privada. Já vai ser também um dos temas que vamos E o segundo aspecto está relacionado, por exemplo, com a instalação de agropecuária industrial e de agricultura intensiva. O Bloco de Esquerda considera que estas não são as empresas, o tipo de empresas que se devem instalar preferencialmente no nosso concelho e que tem havido uma linha política errada que faz aumentar o número de Teslas na cidade. É verdade, eu tenho visto muitos Teslas na cidade ultimamente, mas em termos de qualidade de vida das pessoas, em termos de vontade dos nossos jovens ficarem na cidade, em termos até da própria imagem da cidade que passa para o exterior, não tem sido positivo. Continuamos a falar da cidade porque alguns eleitores notam que, apesar de ser rico o município e também a cidade em si, ser muito rica em história, em cultura e património, não aproveita devidamente o seu potencial histórico e também turístico. Não é raro que alguns dos ex-libris do concelho, como por exemplo a Igreja da Graça, estejam encerrados. O que é que falta à cidade para se tornar uma referência nesta questão do turismo? Visão. Falta abandonar um conservadorismo que tolhe a capacidade de utilizar os recursos, todos os recursos, nomeadamente os recursos históricos e culturais. Enquanto se continuar a ver como imagem de marca da cidade touros e touradas em exclusivo, enquanto não se valorizar uma história que tem milhares de anos, um local por onde passaram civilizações, que deixaram marcas históricas e arquitetónicas e culturais que podiam ser uma referência, um património. E o que é que o Bloco de Esquerda vai fazer nesse sentido quando chegar ao Executivo? Nós pretendemos chamar a atenção para esta riqueza cultural e promover ou tentar levar a que haja medidas de promoção desse património e de divulgação desse património e de valorização desse património que está completamente, em muitos casos, ao abandono. A falta de sinalética na cidade, a falta de informação turística, a falta de roteiros devidamente marcados, cumprindo as regras internacionais que permitam o usufruto desse património, e ainda estou só a falar de património histórico e cultural, é lamentável, é completamente inaceitável. Como é que em 2021 se permite a total ausência de utilização destes recursos? Santarém deve ser das poucas capitais de distrito que não tem um museu municipal. Tem um único museu, excelente, por acaso, excelente por sinal, minúsculo, completamente ignorado das pessoas, quer de quem nos visita, quer de quem cá vive. Está a falar de qual museu? Estou a falar de um museu que está nas Portas do Sol, à direita de quem se entra, disfarçado de casa de banho. Porque é isso que ele está. Ele está disfarçado de casa de banho, porque o objetivo deve ser impedir que as pessoas lá vão. Mas ele está lá, é um excelente museu. Não é conhecido, não é visitado. Apesar de ter lá uma plaquinha, proposta do Bloco de Esquerda. Foi no dia que eu entrei para a Assembleia Municipal de Santarém, propus, demorou vários anos, chegámos a sugerir, colocarmos lá nós, sinalética, demorou vários anos, está lá a sinalética, mas é de facto ineficaz. Aliás, o desconhecimento do património é de tal ordem que nem quem é de Santarém conhece o próprio património. Não há, por exemplo, um projeto educativo alargado aos estudantes do concelho para que eles conheçam o seu próprio património. Quantos estudantes, quantos jovens de 16, 18, 20 anos sabem onde é que é a judiaria em Santarém? Ou sabem quais as marcas da ocupação islâmica? Onde é que estão essas marcas no nosso património? Ou até já visitaram a Torre das Cabaças, ou conhecem a riquíssima história de São João de Alporão. Não há um programa educativo que torne estes valores, estes recursos acessíveis, próximos da população, quanto mais dos turistas. É quase vergonhoso receber alguém que chega de outra cidade ou até de outro país e diz-nos: capital do gótico. Eu vi ali na autoestrada, então e agora? O que é que vamos ver? Onde é que está a informação? Como é que eu posso? É lamentável não haver uma capacidade, e isto compete
não só em exclusivo, mas compete essencialmente ao poder autárquico mudar esta situação. É este tipo de conservadorismo que eu considero e que o Bloco de Esquerda considera que limita, atrasa, tolhe o desenvolvimento de uma cidade com excelentes recursos históricos e patrimoniais como Santarém. A Fabíola já falou várias vezes dos jovens e do desconhecimento que os jovens também têm do Conselho. Não temos dados sobre esta realidade, mas é uma realidade que percepcionamos também pela nossa experiência. Muitos jovens nascem no Conselho e depois vão estudar para fora e não têm vontade de voltar ao Conselho. Santarém não é atrativa para os jovens. Como é que essa realidade pode ser alterada? Pode ser alterada mudando a mentalidade, para começar. Para que seja atrativo, tem que haver uma mentalidade em que as pessoas possam sentir-se, como dizem os espanhóis, a gusto, bem no sítio onde estão. Quando não há espaços de socialização, quando não há espaços de interação, quando não há espaços de cidadania, quando não há espaços de divertimento, quando não há espaços de convívio numa cidade, obviamente não pode haver um gosto por aquilo onde se está. Uma cidade em que os jovens, no Planalto, eu moro no Planalto há muitos anos, um jovem que queira sair à rua, um jovem de 12, 14, 16 anos que queira sair à rua e não quer ir para um centro comercial ou para um hipermercado ou não quer embebedar-se tristemente, o que é que ele faz? E também políticas para que o jovem tenha oportunidade de trabalho na cidade, ou no município, aliás. Há que criar espaços de convívio, há que criar espaços de proximidade entre os jovens, a população, as pessoas, para que haja vontade de ficar. Isso é essencial. E depois, sim, tem que haver trabalho. Mas isto tudo, as coisas estão ligadas umas com as outras. Enquanto se quiser manter o privilégio de alguns, enquanto se quiser manter a aposta só num lado e não se apostar verdadeiramente numa política de transformação social, de mudança, de evolução de mentalidades, de abertura, não se vai conseguir nem fixar empresas, nem fixar os jovens. Portanto, é necessário ir passinho a passinho, pouco a pouco, mudando as coisas. Por exemplo, criar... como é que uma capital distrito tem, há 30 anos, um espaço maravilhoso no centro da cidade, que foi doado à cidade, e a única coisa que está naquele campo é um estacionamento. E um sítio que é ocupado uma vez de 15 em 15 dias. Isto é uma péssima gestão de recursos. É necessário ocupar aquele espaço, é necessário fazer dali um coração verde, onde o convívio, o desporto, a cultura possam dar gosto a quem vive em Santarém, em que as pessoas tenham vontade de trazer cá os amigos, em que as pessoas falem da sua terra com orgulho e entusiasmo. Isto é que cria a mudança. E pode ser feito contratando uma empresa de marketing, mas se não houver uma base de concreto de realidade, depois a publicidade cai e a triste realidade fica. Não há um sítio onde ir tomar um café, não há um sítio onde andar de skate no Planalto. Portanto, é preciso mudar efetivamente as coisas e é também neste tipo de conservadorismo que nós falamos quando falamos em que é necessário ultrapassar este atraso, quebrar a inércia e olhar para as coisas de outra maneira. A Fabíola foi uma das principais responsáveis pelo projeto de resolução A Grande Ecovia do Tejo, que pretende criar um caminho ciclável e pedonal que venha desde Espanha até Lisboa. Neste caso, isto é uma medida de mobilidade sustentável que a Fabíola quer implementar no município e que se pode pôr em prática em freguesias fora do centro da cidade. Essa medida, esse projeto é um projeto do qual eu me orgulho bastante, foi construído em parceria com várias pessoas aqui de Santarém e de outros locais e é um projeto com múltiplas valências, porque permite responder, por exemplo, aqui em Santarém, àquilo que eu acho que é um dos grandes problemas também do Concelho, que é o afastamento que existe entre a população e o rio. O rio é outro recurso maravilhoso, outra fonte de vida, outra fonte de espaço de convívio, de educação, de desenvolvimento turístico, de desenvolvimento ambiental. E, no entanto, o distrito de Santarém vive completamente
O Conselho vive de costas completamente viradas para o Rio Tejo. Esse projeto não se destina só ao Conselho nem ao Distrito de Santarém, é um projeto muito mais ambicioso que pretende ligar a Eurovelo 1, que é uma grande eurovia europeia que tem mais de 8.000 quilómetros, fazer a ligação desde o Estado espanhol, passando em Santarém e até Lisboa. Seria uma maneira de aproximar a população de Santarém do Rio, criando ali uma infraestrutura que permitisse a utilização. E isto tem muitas vantagens. Por exemplo, diminuir a poluição no rio. Sabemos que já estão a ser resolvidas, mas ainda há descargas de esgotos no Rio Tejo, frente a Santarém. Isto é completamente inaceitável. E uma das razões para que isto aconteça é porque as pessoas não visitam o rio, não estão no rio. Se as pessoas fossem dar um passeio com a sua família ao pé do rio, não achariam aceitável, tolerável, iriam fazer e a situação teria mudado há muito mais tempo. Portanto, aproximar as pessoas é uma maneira de combater a população, a poluição. É uma maneira de aumentar a atividade desportiva, que é essencial. Santarém tem algumas infraestruturas, mas não tem, por exemplo, trilhos que permitam que haja atividade fora das pistas e dos circuitos e dos ginásios desportivos. A experiência terrível do Covid, se algumas coisas positivas trouxe, uma delas foi esta compreensão de que é importante sair de casa, fazer desporto no exterior, e podia ser uma excelente infraestrutura para fazer desporto ali. Podia ser também servir de pretexto para uma coisa que é essencial em Santarém, que é a ligação das zonas ribeirinhas ao próprio Planalto. Se lerem as medidas resolutivas que estão nesse projeto, uma delas diz que deve ser estabelecida uma ligação entre este percurso e as cidades. O Bloco de Esquerda defende que é essencial criar uma ligação pedonal e ciclável entre Alfãs, a Ribeira, São Bento, o Planalto, cá para cima. Não propomos nenhuma resposta técnica, porque achamos que isso deve ser feito por quem tem de facto conhecimentos técnicos, mas é essencial que haja essa aproximação das zonas ribeirinhas ao Planalto. Portanto, é um projeto cheio de capacidades que podia, inclusivamente, tem também uma utilização em termos de educação, porque mesmo em termos educativos na cidade de Santarém não há uma utilização do rio. Os jovens não conhecem o rio, não conhecem a riqueza, a biodiversidade que existe no rio, não conhecem os problemas que existem no rio, não têm percepção, por exemplo, das consequências da variação de caudais que está a acontecer, por exemplo, agora neste momento, e eu, como professora, não consigo entender como é que ainda não houve capacidade política para criar um projeto educativo para o Rio Tejo. Podia ser, por exemplo, em Alfãs, podia ser, por exemplo, através de um centro de ciência viva do Tejo. Temos aqui bem perto boas experiências com o carcioscópio ali nos olhos d'água e poderia ser uma excelente forma. Este projeto da Ecovia do Tejo não propõe isso, mas agora ligando isto às propostas autárquicas do Bloco, pode ser uma maneira também de reanimar, de dar um outro dinamismo turístico, social, económico às zonas ribeirinhas, nomeadamente Alfãs e a Ribeira. Mudando aqui um bocadinho de tema e recuperando um tema que a Fabíola também já mencionou, fala várias vezes de um cluster ligado à saúde na área dos hospitais privados na região. Está na calha a construção de um novo hospital privado no município. Se for eleita, o que é que pretende fazer neste processo? Quem fala de um cluster tem sido Sim, o próprio Presidente. Eu tenho usado essa expressão porque, efetivamente, acho que é preciso desmontar esse discurso. Eu não tenho que fazer nada em relação a isso. O Bloco de Esquerda não se opõe à iniciativa privada e nunca se oporá a nenhuma medida que seja positiva para o Conselho. Agora, o que o Bloco de Esquerda considera é que, dentro das competências da Câmara Municipal, isso não deve ser anunciado como uma vitória da Câmara Municipal. O que é uma vitória da Câmara Municipal é haver extensões de saúde em todas as freguesias, é haver bons cuidados de saúde primários, é haver médicos de família para todas as pessoas. Isso é que é uma vitória da Câmara Municipal, porque isso é
iniciativa privada. Portanto, há aqui que fazer alguma separação das águas. Agora, opor-nos, não, de maneira nenhuma. Se calhar deve ter havido algum processo de negociações, algum apoio, alguns benefícios para a instalação. Se calhar o Bloco de Esquerda tornaria bem claro, por exemplo, que os vínculos laborais das pessoas que são contratadas devem ser vínculos laborais não precários. Por exemplo, isso para nós seria um aspecto importante. Garantir não só a existência de emprego, mas garantir que esse é um emprego devidamente qualificado para que haja uma capacidade de atração e de manutenção dos jovens e das pessoas. Achamos que é por aí que se deve ir e não por manter sistemas de precariedade, como, por exemplo, assistimos na agricultura, não é? Que, sim, há muita mão de obra agrícola a ser utilizada, mas o sistema que está montado faz com que isso não seja minimamente apelativo para ninguém e crie situações terríveis do ponto de vista de habitação, do ponto de vista de integração social e até do ponto de vista sanitário, como a situação Covid nos mostrou, não é? Passamos aqui para um outro dos temas que há pouco também aflorou de forma bastante breve, que tem a ver com as touradas, que são um traço forte do município, independentemente de nós concordarmos ou não com elas. É público que o Bloco de Esquerda é contra o financiamento das touradas com dinheiro público. Como responder a esta parte da população que muitas vezes se interessa pelas touradas? O que é que pretende fazer se for eleita com os cidadãos que vivem especialmente deste setor das touradas? O Bloco de Esquerda defende, desde há muitos anos, e defenderá aqui também em Santarém, que não deve haver financiamento público, não deve ser a autarquia a financiar, nem direta nem indiretamente, atividades que implicam a tortura e o sofrimento de animais. Achamos que esse tipo de valores não são os adequados num Portugal em 2021. Agora, obviamente, estamos num país democrático. Eu não tenho que fazer nada às pessoas que defendem ou que gostam desse tipo de situação. Nem quem está na Câmara tem que fazer. O que quem está na Câmara tem que fazer é não, pensamos nós, pegar em 20 mil euros, como este Executivo fez, e comprar bilhetes a uma empresa que ia organizar um espetáculo e depois utilizar toda a maquinaria da autarquia. É que nem foi só deixá-los lá, foi levá-los para as juntas de freguesia, utilizar os recursos das juntas de freguesia, os funcionários, para depois andar a distribuir esses bilhetes às pessoas. Nós achamos que isto é uma utilização completamente abusiva do dinheiro público. Portanto, nós não financiaremos, nem direta nem indiretamente, esse tipo de espetáculos. E as pessoas que vivem desse setor, que deixam de ter esse tipo de apoios, o que é que pretende fazer com essas pessoas? O Grupo Tourados, o Grupo de Forcados Amadores de Santarém, que tem um seguro que é pago pela Câmara Municipal de Santarém, terá que pagar o seu próprio seguro, se quiser continuar a ter esse tipo de atividade. Ou seja, coloca o ónus do financiamento nesses grupos, e não tanto na Câmara Municipal de Santarém. É esse o objetivo? Claro. Ok. Claro. Não me parece que seja adequado. Nós não defendemos o financiamento público desse tipo de atividades. Não acho que seja correto e, aceitando que há pessoas que concordam, no Bloco de Esquerda, se dependesse de nós, se fôssemos nós a estar na Câmara, não financiaríamos de modo nenhum. Essas pessoas querem continuar a sua atividade, é legal, podem continuar, devem continuar se acham que é isso que devem fazer, mas não com o dinheiro que é público, não com os recursos que são públicos, não com o apoio que é público. Há muitos outros aspectos identitários na cidade de Santarém que devem, e do nosso entender, podem ser devidamente promovidos. Sim, Fabíola, temos mesmo muito pouco tempo, mas finalizávamos só aqui com uma pergunta que foi deixada por um dos nossos eleitores. Em que é que se materializam as políticas de habitação camarária que defende? E peço que seja breve na resposta, porque temos pouco tempo. Nós consideramos que deve haver apoios para a criação de uma bolsa de habitação, localizada tanto no centro histórico como nas freguesias, que permita a existência de rendas a um preço controlado, não só para as pessoas que estão em situação de emergência social, mas também para as pessoas que se querem instalar na cidade, para que haja um efeito de controle sobre a especulação imobiliária e que isto permita ou leve a que as rendas em Santarém não continuem a aumentar. Neste momento, o preço de uma casa, por exemplo, no centro de Santarém, na zona, por exemplo, ali do Complexo Andaluz, é
impossível de comportar por qualquer jovem casal que se queira instalar na cidade. E isto é fruto da especulação imobiliária. Pensamos que, para além de responder às situações de emergência social, deve haver habitação pública que atue refriando os ímpetos especulativos do mercado imobiliário. A habitação pública em Portugal está próxima dos 2%, a média europeia está próxima dos 10%, e nós pensamos que em Santarém e noutros lugares deve haver uma aproximação deste valor. É necessário que haja bolsas de habitação pública, nomeadamente em Santarém, e vai haver financiamentos, quer a nível nacional, quer a nível europeu, para que estas políticas possam ser implementadas. Portanto, tenho a certeza que será possível, até a uma autarquia social-democrata e conservadora, aplicar estes fundos para criar estas infraestruturas. Vai haver também muito financiamento no âmbito do aumento da eficiência energética, que é uma das medidas mais importantes para combater a libertação de gases com efeito de estufa e controlar o aquecimento global, e isto também pode ser utilizado, por exemplo, para a reabilitação urbana, que é uma necessidade imperiosa no centro histórico de Santarém. Muito obrigada. Obrigado, Fábio Cardoso.